Boa noite. Avião de pequeno porte cai a poucos metros do local onde deveria pousar no Aeroclube de Manaus. Após o choque, o avião explodiu, mas o piloto de 55 anos conseguiu sair ileso e se recupera em hospital. O avião saiu do aeroporto Eduardo Gomes por volta das 9h30 da manhã com destino ao Aeroclube de Manaus. O piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado nessa área descampada, próxima à Estrada dos Franceses, na zona oeste da cidade. O piloto foi levado com vida para o Hospital 28 de Agosto. O acidente aconteceu aqui. A aeronave aterrissou, derrapou por esse campo e quando chegou naquele declive, ela se partiu e pegou fogo. Segundo informações de testemunhas que acompanharam o acidente, um homem chegou a sair correndo da aeronave com um malote em mãos. São informes, né? Possivelmente vão ser apurados, né? E que nós estamos passando essas informações que recebemos como informes. Então, a informação concreta que nós temos é essa que nós podemos, né, constatar aqui no local da ocorrência, né? Que a aeronave encontrava-se em chamas, até agora não encontramos nenhuma vítima dentro da aeronave, mas não descarto a possibilidade de ter, apesar que as chamas já foram debeladas, mas encontramos ali na parte de rescaldo, podemos ter novidades, encontrar alguma vítima, né? Mas até no momento não encontramos ainda, né? O coronel do Corpo de Bombeiros de Manaus destaca que um trabalho de perícia será feito para apurar as circunstâncias do acidente. O pessoal da aeronáutica fazendo aí já o seu trabalho aí de perícia, né? E vamos ver os desdobramentos da ocorrência para verificar os fatos, o que realmente houve e as causas do acidente. A aeronave é o modelo Cessna 208B, fabricado em 1995 e com capacidade para 9 pessoas. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a documentação do avião está com validade até julho de 2021. No dia 2 de fevereiro desse ano, um avião caiu nessa mesma área depois de decolar do aeródromo de Flores. Ele ia com destino a Borba, município a 150 quilômetros de Manaus. Na ocasião, 4 pessoas morreram. Essa testemunha acompanhou o acidente de hoje e diz ter medo, já que não é a primeira vez. Tira esse aeroclube daqui, gente. Pô, tem muito espaço em Miranduba. Tirem, pelo amor de Deus. Isso aí vai acontecer uma desgraça maior, como pode ter aqui Ouro Verde, tem aqui a Torquato Tapajós. Nós passamos direto aqui para Torquato, tem famílias passando. Pô, é muita gente, é muitos carros passando. Deus nos livre se essa aeronave caísse aqui na Torquato Tapajós. Olha só o que ia acontecer. Ia ser uma tragédia enorme, cara. De novo isso. Na última quarta-feira, um avião monomotor caiu em uma área de floresta na zona rural de Itacoatiara. Dentro do avião foram encontrados mais de 9 quilos de ouro, avaliados em R$1,5 milhão. 2 corpos foram encontrados nesse acidente. No dia 30 de abril, um hidroavião caiu com 2 pessoas em Nova Olinda do Norte. Nesse caso, piloto e passageiro conseguiram sobreviver. Com o acidente de hoje, já são 4 acidentes com quedas de aeronaves em 2018 no Amazonas. Olha, de acordo com a empresa dona da aeronave, esse avião saiu hoje pela manhã do aeroporto Eduardo Gomes, o aeroporto internacional, onde teria passado a noite, e nessa manhã se encaminhava até o aeródromo de Flores, mas por algum problema não conseguiu chegar ao destino e caiu ali a poucos metros da pista. Cerca de 200 caminhoneiros aqui em Manaus aderiram à paralisação nacional da categoria contra o aumento do imposto sobre o diesel. Aqui, eles fecharam uma estrada federal durante toda a manhã. Os caminhoneiros atearam fogo em pneus e bloquearam o início da rodovia BR-174 em Manaus, para chamar a atenção de quem passava no local. Cerca de 200 trabalhadores participaram da manifestação de hoje e paralisaram os serviços de transporte. Eles protestam contra o aumento de impostos sobre o diesel, combustível utilizado em veículos de grande porte. O governo inseriu novamente nos preços do combustível PIS, COFINS, o governo estadual aumentou o ICMS, aumentou o IPVA, então o custo em geral para o setor de transporte de carga, ele é muito grande. Preciso que essas autoridades, elas vejam o nosso movimento e saibam a importância do caminhoneiro, saibam a importância do setor de transporte. Hoje está à míngua, não dá mais para continuar. Essa mobilização é nacional. Aqui no Amazonas, caminhoneiros autônomos e do Polo Industrial de Manaus, além de empresários do setor, participaram do ato. A gente está trabalhando só em cima do vermelho, entendeu? Então é uma situação que obriga a gente
aparecer, né? Mostrar para o Brasil que nós estamos aqui e estamos precisando de socorro. Em Manaus, a manifestação durou toda a manhã de hoje. A paralisação e os impostos podem afetar o consumidor, que depende desses veículos de fretamento. E o governo federal, cada dia que passa, aumenta a carga tributária incidente no diesel, fica difícil. Se é deles desonerar o setor, eles estão onerando, prejudicando todos nós, a sociedade de maneira geral. Quem passou pelo local precisou desviar por um canteiro lateral da via. A polícia militar estava no local para garantir a segurança. Uma criança, um menino de 4 anos de idade, foi encontrado morto dentro de um córrego na zona leste de Manaus. Familiares disseram que a criança fugiu de casa durante a madrugada e eles suspeitam que ela tenha sido eletrocutada. A vítima foi o pequeno Raison Souza Negreiros. Foi o pai dele quem retirou o corpo do córrego e só depois a polícia militar foi acionada. O pai deu falta da criança por volta de 3h30. Aí saíram a procurar no igarapé ali, mas não encontraram. Quando já 4h30 da manhã foi informado pela vizinhança que a criança tinha sido encontrada no córrego aqui nos fundos dessa outra residência. Se deslocaram aqui para o local, encontraram a criança e acionaram a polícia militar. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e moradores da área do Tancredo Neves ainda tentavam entender o que havia acontecido. Quem encontrou o corpo da criança foi a proprietária dessa residência. Ao abrir a porta, ela avistou o corpo jogado bem aqui nesse córrego. Agora a Polícia Civil atua para esclarecer se o menino morreu afogado ou se foi vítima de morte violenta. A vítima morreu abraçada com este pato. O animal também estava morto no córrego. Aí me deu vontade de vir ver a pata que estava gritando para ali, eu vim. Aí fui lá e voltei. Quando eu cheguei aqui, que eu vim ali, eu disse, pelo amor de Deus, Carlos, eu pensei que era um bebê, né? Assim, um bonequinho. Aí que quando eu olhei e disse, Carlos, vem ver uma coisa aqui. Ele disse, o que que é? Eu digo, uma criança morta aqui. Se eu não acredito, eu digo, uma criança. Por volta das 3 horas da madrugada, moradores disseram terem ouvido o choro de criança no local. E segundos depois, a criança voltou a chorar novamente. Mas quando ela foi ver, ela chamou a irmã dela, tão agoniada, chamou a irmã dela até falou, não, isso é coisa da tua cabeça, tá sonhando, não. E segundos depois foi alguém que bateu na janela dela. Os familiares de Raison disseram que a criança fugiu de casa durante a madrugada e suspeitam que o menino tenha sido eletrocutado depois de ter ido brincar com os animais no quintal do vizinho. Assim, o pessoal falou que acho que foi o choque, pegou lá, que o cara tem um coração de pato, né, e botou lá, acho que um fio. Então acho que foi choque ali. A polícia disse que a criança estava com hematomas na cabeça. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O Ministério Público Federal denuncia criminalmente à Justiça ex-secretários estaduais de saúde e empresários por corrupção investigadas na Operação Custo Político. Os ex-secretários da Suzan, Wilson Alecrim e Pedro Elias, foram denunciados criminalmente à Justiça pelo MPF por envolvimento em desvios de verbas da saúde estadual. De acordo com as investigações, os ex-agentes públicos receberam propina paga com dinheiro público para colaborar com o esquema de corrupção revelado pela Operação Maus Caminhos, que era coordenado pelo médico Mohamed Mustafa e pela empresária Priscila Marcolino, também alvos das denúncias criminais. A participação dos agentes públicos nos desvios de verba foi revelada em dezembro de 2017 na Operação Custo Político, segunda fase da Operação Maus Caminhos. Nas ações penais encaminhadas à Justiça, o MPF pede a condenação dos denunciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e também ao pagamento de multa de mais de 5 milhões de reais como reparação pelos danos causados ao patrimônio. Caso seja condenado, a pena de Pedro Elias de Souza pode chegar a 136 anos de prisão. A pena de Mohamed e Priscila pode chegar a 162 anos de reclusão cada um. E para Wilson Alecrim, a pena máxima é estimada em 26 anos. As ações penais tramitam na 4ª Justiça Federal do Amazonas e aguardam decisão judicial. 34 objetos proibidos foram apreendidos nesta terça-feira durante revista no Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus.
Localizado na BR-174, o CDPM-1 abriga 1.273 presos. A revista, feita na manhã de hoje pela Secretaria de Administração Penitenciária, contou com o apoio da Polícia Militar. Na ação foram encontrados 9 aparelhos celulares e 25 armas brancas feitas de forma artesanal. Essa revista é uma revista realmente de rotina. Desde o início da gestão do governador Amazonino Mendes, nós temos intensificado as revistas. Em média, semanalmente nós fazemos essa revista e visa realmente coibir ilícitos, buscar indícios de túneis e buscar qualquer tipo de armamento que possa causar alguma rebelião. Todos os 6 pavilhões da unidade foram revistados. Segundo a SEAP, mais ações de revistas e procedimentos de fiscalizações estão previstos para acontecer nos próximos meses, tanto na capital quanto no interior. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia lançou a semana de campanha Mitos e Verdades sobre as doenças causadas por problemas da tireoide. Esses problemas atingem milhões de brasileiros e é hora de falar da importância do diagnóstico precoce. Esta advogada passou por um susto quando foi diagnosticada com hipertireoidismo, uma doença causada por excesso de hormônio na tireoide. Em 2016, ela passou por cirurgia, pois os sintomas eram fortes. Durante os exames, descobriu que a causa do meu cansaço era a questão da minha tireoide, que estava sendo acometida por um nódulo, um pequeno nódulo que depois foi crescendo, até que tomou toda a tireoide, ficou sem função e eu tive que fazer a retirada. A tireoide é uma glândula que produz os hormônios conhecidos como T3 e T4, como explica essa especialista. Se ela tiver uma disfunção hormonal, o tratamento normalmente é medicamentoso. E se ela tem um nódulo da tireoide, que esse nódulo seja suspeito de maligno, aí a conduta é cirúrgica. Se essa glândula produzir hormônios em quantidade fora do normal, aí podem aparecer 2 tipos de doenças, hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que podem causar sintomas como cansaço intenso sem causa aparente, dores articulares, sonolência excessiva, inchaço, ritmo cardíaco acelerado e alterações de humor. O aparecimento dessas doenças podem ter causas congênitas, autoimunes, inflamatórias ou secundárias a outras doenças ou efeitos colaterais de tratamentos. Para que a população conheça mais sobre o assunto, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia lançou a semana de campanha Mitos e Verdades sobre a Tireoide, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 27 de maio. Um dos grandes mitos da tireoide é que o hipotireoidismo ele pode causar uma obesidade, né? E isso não é verdade. O hipotireoidismo ele causa um edema na pessoa, um inchaço. Tem outros também mitos, assim, crianças não têm problema na tireoide, crianças podem ter. A especialista ainda alerta, é preciso fazer um diagnóstico precoce para o melhor tratamento da doença. Procurar um médico, principalmente aqueles pacientes que têm casos na família de problemas de tireoide, já procurar um médico, um endocrinologista para fazer um check-up, né? Fazer uma avaliação. Diagnosticar, você procurar os médicos especialistas e estar sempre buscando saber se está tudo bem sim com a sua tireoide. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Apuí, onde as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Em Guarini, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e a máxima de 31 graus. E em Boca do Acre, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. Foram apresentados na manhã desta terça-feira os diagnósticos sobre o manejo do pirarucu em áreas protegidas no Amazonas. O resultado mostra a importância da prática para o interior do estado.
São mais de 1.200 ambientes aquáticos em todo o Amazonas, com manejo de pirarucu, considerado o maior peixe com escamas de água doce do mundo. Só em 2016, mais de 33 mil indivíduos da espécie foram pescados, beneficiando mais de 4 mil comunitários das calhas dos rios Purus, Juruá e Rio Negro. Em um seminário realizado nesta manhã, foram apresentados os diagnósticos do manejo do pirarucu no Amazonas. A ideia é traçar um plano de ação coletiva ao entender quais são os maiores desafios da prática no estado. Então esse diagnóstico ele aponta tanto a capacidade produtiva, as ações que estão sendo desenvolvidas no manejo, número de famílias envolvidas, renda gerada, volume comercializado ao longo aí, pelo menos levantando informação dos últimos 5 anos, em torno aí de quase 30 áreas protegidas no estado. O motivo é que a venda do peixe tem sido feita bem abaixo do preço de mercado. Só para se ter uma ideia, hoje o quilo de pirarucu é vendido a R$ 5,00, embora possa chegar a pelo menos R$ 13,00. Existem alguns fatores, a gente tem alguns indicadores que podem indicar, vamos dizer assim, essa situação. Né? Existe concorrência com o pescado ilegal, né? A questão logística e a própria falta de acesso a algumas políticas, como crédito, como políticas que fomentam, né, a cadeia de produção, né? Também tem a sua significância nesse processo. Então, um dos desafios nossos é justamente trabalhar, né, de uma forma integrada ou promover discussões para a gente tentar viabilizando acesso a novos mercados e de forma que o pescado chegue na mesa do consumidor. Apesar do preço reduzido, a renda bruta das comunidades produtoras teve um aumento de 55% entre os anos de 2012 e 2016. Uma evidência de que as áreas protegidas são uma verdadeira fonte de renda para essas áreas no interior do Amazonas. Primeiro que o manejo assim, é uma atividade que garante tanto a proteção como o uso sustentável dos recursos. E o povo de Carauari, do Médio Juruá, os manejadores, eles dependem desse recurso pesqueiro tanto para a sua sobrevivência no dia a dia, mas como também para gerar renda. Então, é as pessoas que mais e melhor protegem esses recursos de forma a manter a sua família no dia a dia e também gerar uma renda para comprar as outras coisas. Agora, atenção para essa notícia. Depois do aumento do preço da gasolina e do diesel, o pão francês pode sofrer reajuste nos próximos dias. É que o trigo, que é a principal matéria-prima do pão, está em falta e a importação do produto, que é comprado em dólar, vai encarecer o pão nosso de cada dia, porque o dólar também está em alta. A dona Deusa não abre mão de um pão fresquinho. Na mesa da casa dela pode faltar qualquer coisa, menos o pão francês. Então não pode sobrar e nem faltar, porque eu compro bastante, que é para dar, tanto para o meu pessoal, né, minhas filhas, aí tem os meus bichinhos de estimação que eu tenho que colocar, e eles só comem com café e leite, e tem que ter o pão para eles de manhã. Assim como a dona Deusa, milhares de amazonenses não abrem mão de ter o pãozinho nosso de cada dia. Mas nas próximas semanas, para ter o pãozinho na mesa, os amazonenses vão ter que desembolsar um pouquinho mais. É que o pão pode ficar mais caro. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Panificação e Confeitaria do Amazonas. Segundo o Sindipar, o aumento no preço do pão aqui no estado vai ser impulsionado por 2 motivos: a alta do dólar e a escassez de trigo na América do Sul. O Brasil ele nunca foi suficiente na produção de trigo, então o Brasil depende de trigo hoje, ou aqui dessa área do Mercosul, ou senão ele traz o trigo mais especificamente dos Estados Unidos e do Canadá, é onde realmente tem a maior compra de trigo, entendeu? Quando você traz o trigo da área fora do Mercosul, você tem a sobretaxa de 10% e mais um custo logístico que é mais alto, então automaticamente são fatores que influenciam no preço do produto. Desde o ano passado, o pão francês acumula alta de 3,68%, segundo o Diese. Por causa disso, alguns consumidores já notam uma diferença na hora de comprar o pãozinho. Bom, hoje eu já percebi, né, que o pão já diminuiu, né, no seu tamanho. Não seria quase o normal dele, mas já diminuiu um pouco, acho que devido ao aumento, entendeu? Então eles tiveram essa ideia de diminuir um pouco para não aumentar também no bolso do consumidor, acredito.
A média de preço do pão francês no Amazonas é de R$ 8,00 o quilo. Se for confirmado o aumento, o pão pode dobrar de preço. E aí os consumidores, como a dona Deusa, vão ter que recorrer a outros alimentos para o café da manhã. A Justiça do Trabalho suspendeu a greve dos rodoviários marcada para esta quarta-feira em Manaus, mas ainda assim a categoria pretende fazer a paralisação, que está inclusive com punição prevista com pagamento de multa. Sobre esse assunto eu converso agora com o repórter Orestes de Taif, que tem mais informações. Boa noite, Orestes. Segundo os rodoviários, a greve continua e aí deve ter um pagamento de uma multa aí prevista em R$50 mil por hora, não é isso? Exatamente, Neto. Exatamente isso. Eles não declararam que estão dispostos a pagar essa multa. O que eles confirmaram foi exatamente que vão manter a greve amanhã. Mas antes de ir para os detalhes, para as informações, quero desejar boa noite para você, uma boa noite especial para quem está em casa. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação está mantida e deve começar já a partir da madrugada, a partir de 4 horas da manhã. E mais uma vez, eles pedem reajuste salarial, dessa vez referente a 2017. Mas a Justiça, em uma decisão, disse que esse reajuste referente a 2017 já foi contemplado em um dissídio coletivo econômico concedido em março deste ano, inclusive com o aval do Tribunal do Trabalho. Esse percentual de reajuste que foi concedido à categoria dos rodoviários foi de 3,5%, segundo a nota e a decisão enviada para a imprensa. Caso os rodoviários descumpram a ordem judicial e comecem o movimento de greve amanhã, a Justiça do Trabalho estipulou uma multa no valor de R$50 mil por cada hora paralisada. O Sindicato das Empresas de Transporte Público aqui do Amazonas, o Sinetran, informa que está empenhado em manter 100% da frota nas ruas da capital amazonense nesta quarta-feira, justamente para evitar que a greve aconteça. Só que o que a gente sabe de fato, o que é certo é que existe essa possibilidade de greve e aí a gente faz o alerta para quem está em casa procurar outras alternativas para sair de casa amanhã. Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. É realmente uma pena. O trabalhador tem o direito de fazer a sua reivindicação, a sua greve, mas também não pode deixar uma população inteira desassistida do transporte público. Olha, uma exposição no centro de Manaus mostra obra de diversos artistas amazonenses e apresenta um panorama da arte moderna. Vamos acompanhar. A exposição mostra o universo artístico através das telas abstratas. Além disso, também traz obras feitas com materiais recicláveis. Todas as peças criadas por diversos artistas amazonenses. Mas o mais importante nesta mostra são os seminários e palestras que debatem o papel da arte moderna. E estão discutindo com essa plateia de estudantes, que são o futuro, né? E artistas também que se interessam, estão aí na plateia. As palestras falam das artes no século XXI e são voltadas para o debate do cinema, artes plásticas e o teatro. Antigamente nós tínhamos assim um projeto de pesquisa estética um tanto mais demorado. Hoje em dia as coisas são muito mais velozes, então é necessário ter essa sensibilidade, né? Um artista, com todos os obstáculos, que os obstáculos continuam, né? Ele deve continuar a sua produção, a sua escalada, né? De assinar o seu nome dentro do seu processo estético. E esse mundo é o mundo dessa emergência. A exposição está aberta aos visitantes até o 1º dia de junho, na sede do Centro de Artes da UFAM, que fica no centro de Manaus. A entrada é gratuita. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.